Impressionante. O movimento ecumênico do mal, que aparece em Apocalipse 16, é um movimento que une igrejas, une religiões, e não somente uma união religiosa, como também uma união política, né? Porque ecumenismo é ter alguma coisa em comum, é ter uma visão em comum, é se unir em torno de um ideal. Tudo bem até aqui? Agora veja, quando a Bíblia fala do movimento ecumênico do mal, olha só o texto bíblico. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. Vamos analisar isso. Quando a Bíblia fala dragão, besta e falso profeta, aqui está uma contrafação da Trindade. Entendeu? A Bíblia menciona a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui está a Trindade do mal, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Quando a Bíblia diz, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, veja que o assunto aqui é espiritual. Esses 3 espíritos imundos são 3 movimentos religiosos, entendeu? Um movimento religioso sai da boca do dragão. Um movimento religioso é uma obra-prima do próprio Satanás, certo? O outro movimento religioso sai da boca da besta, ou seja, a besta do Apocalipse dirige um movimento religioso. E o terceiro espírito imundo, ele sai da boca do falso profeta. Ou seja, tem a ver com um outro movimento religioso que se diz profetas de Deus, que se dizem porta-vozes de Deus, mas na verdade são falsos profetas. Então esses 3 espíritos imundos são 3 formas de religiões, são 3 movimentos religiosos. E esses 3 movimentos religiosos, que historicamente estavam separados, a Bíblia diz que eles vão se unir. Esse é o ecumenismo do diabo. Veja o verso 14 agora, o verso 14, diz assim, porque eles são espíritos e demônios. Ou seja, quem dirige o movimento do dragão são os demônios. Quem dirige o movimento que saiu da besta são os demônios. E quem dirige o movimento religioso, que são os falsos profetas, também são os demônios. Por isso que o verso 14 fala assim, porque eles são espíritos de demônios. Essa é uma afirmação bíblica. E o verso 14 continua dizendo assim, operadores de sinais. Essa expressão, operadores de sinais, está dizendo, eles fazem milagres. Milagres, entre aspas. Porque você sabe que o diabo também faz os seus milagres. Mas tem toda uma artimanha por trás disso. Então, o texto bíblico diz que esses 3 espíritos imundos, eles são espíritos de demônios e que operam sinais. Ou seja, a estratégia desses 3 movimentos religiosos aqui, uma das estratégias é fazer milagres, é fazer curas, é fazer coisas sobrenaturais. Por quê? Porque as pessoas são fascinadas pelo sobrenatural. Então, se acontece algo sobrenatural na vida de uma pessoa, essa pessoa não quer saber se a Bíblia apoia, se não apoia, se é da vontade de Deus ou se não é. Simplesmente a pessoa diz o seguinte, eu fui beneficiado com isso, eu fui beneficiada com aquilo, eu fui abençoado por essa ou por aquele milagre. Então a pessoa, ela não está preocupada se aquilo tem base bíblica, se não tem, se aquilo tem aprovação de Deus ou não. Por isso que uma das estratégias do inimigo é fazer os sinais, é fazer as maravilhas, é fazer esse movimento de milagres que atrai e encanta tanta gente. E como tem gente enganada por aí, porque estão simplesmente indo atrás de milagres. O texto bíblico continua dizendo, operadores de sinais, e aí continua, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Ou seja, esses 3 espíritos imundos, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quando a Bíblia usa a expressão aos reis, está usando uma expressão tipicamente política. Por quê? Porque a expressão reis aqui, na linguagem de hoje, seriam os governantes, seriam os líderes políticos, sejam eles reis, sejam eles parlamentares, sejam eles deputados, sejam eles presidentes. Então diz a Bíblia que
uma das estratégias desse ecumenismo aqui, um deles é fazer milagres, o outro é se dirigir aos reis do mundo. Ou seja, é ter o apoio político, é mexer com a política, é mexer com as leis do país. Então, a Bíblia nos chama a atenção ao dizer que ele se dirige aos reis do mundo inteiro. Então aqui está claramente um movimento ecumênico, que mistura religião e política, que mistura igreja e política. E o verso 14 continua dizendo: ele se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim, com o objetivo de ajuntá-los para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o objetivo desses três espíritos imundos é ajuntar, ou seja, é o ecumenismo, é unir esses movimentos todos, unindo política e religião, fazendo essa unificação. Para quê? Para uma perseguição, para uma batalha, para uma peleja. E o texto bíblico é claro. Então o povo de Deus vai sofrer uma perseguição por causa desse movimento ecumênico. O movimento ecumênico onde se une o movimento que sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, eles já estão unidos. Só que a união ela é feita de uma maneira muito inteligente, por trás dos bastidores. Quando os membros dessas igrejas, desses movimentos, forem perceber, já estarão praticamente unidos. Porque a estratégia envolve leis, envolve alianças, envolve conchavos. Tudo isso está acontecendo atualmente. Olha o que diz, por exemplo, o comentário bíblico adventista. Esse aqui é o comentário onde tem de Filipenses Apocalipse, o volume de número 7. Olha o que diz com respeito a esses três espíritos semelhantes a rãs. O fato de sair da boca, né? Sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Os três espíritos imundos representam a política que essa tríplice união religiosa proclama ao mundo, chamada de vinho da Babilônia. Ou seja, nós temos aqui esses espíritos imundos, espíritos satânicos, vindo do diabo, e é uma tríplice união religiosa que começa a levar essa doutrina, esse vinho da Babilônia, esse vinho do demônio, para todo o mundo. E pessoas são enganadas. Em vez de aceitar a verdade, aceitam a mentira. O que mais diz a biblioteca sobre os três espíritos imundos? Diz assim: o comentário bíblico adventista apresenta a identificação do dragão, da besta e do falso profeta como o espiritismo moderno ou paganismo, o papado e o protestantismo apostatado. Ao que tudo indica, os três espíritos imundos representam esse trio de poderes religiosos, os quais constituem a grande Babilônia dos últimos dias. Então, a grande Babilônia dos últimos dias é formado por essa tríade satânica, porque Satanás começa a utilizar essa tríade, né? Começa a utilizar essa tríade. E isso é impressionante, quantas pessoas são enganadas, né? E assim como ele enganou Eva, lá no Éden, quando ele disse, em forma de serpente, porque muitas vezes ele não aparece assim claramente, outras vezes aparece. Hoje em dia tem pessoas que querem falar com o chefão mesmo, né? O chefão, o príncipe deste mundo, as potestades, né? E diz, naquela época, já assim, usando como médium uma serpente, Satanás disse: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Gênesis 3, verso 4. Então nós vemos essas crenças que foram inseridas pelo dragão ou pelo próprio Satanás, a imortalidade da alma. Lá no Éden, falando para Eva, você não vai morrer. Certamente não morrereis, disse ali a serpente. Doutrina de serpente. Morre sim. A Bíblia diz que no dia em que você comer, você vai morrer. E eles morreram, Adão e Eva. Eles não aceitam o sábado. Doutrina de quem? Do dragão. Aí aceitam o domingo, um dia espuro que não está na Bíblia Sagrada. Fazem rituais espíritas. E eu não estou falando só do espiritismo, estou falando do moderno pentecostalismo, que muitas pessoas fazem rituais
parecido com o espiritismo ou com o catolicismo, que oram pelos mortos, ou oram para os mortos, para as almas, não é? Alguns lugares falam línguas estranhas, língua de demônios. Não é? É língua de anjo? É, mas é língua de um anjo mau. Língua que ninguém compreende. O carismatismo, né? As pessoas ficam em transe ali e a gente nem sabe bem o que está pegando a pessoa, né? Muito provavelmente anjos maus, doutrina de demônio, doutrina de dragão. Porque a doutrina da imortalidade natural preparou o caminho para o moderno espiritismo. Esse é um meio de comunicação considerado sagrado e que Satanás usa para realizar seus propósitos. Os anjos caídos, que cumprem suas ordens, aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. E a pessoa pensa que é um falecido que está ali, né? Mas não é. Ao mesmo tempo em que afirma colocar os vivos em comunicação com os mortos, Satanás exerce sobre a mente deles sua influência enfeitiçante. Isso está no livro História da Redenção, na página 275 e 276. Existe um local nos Estados Unidos chamado Hydesville, fica em Nova York, no estado de Nova York, que é considerado o berço do espiritismo moderno. E em frente da casa se pode ler em uma placa escrito, é uma pedra tumular, está escrito assim: não existe morte, não existe mortos. É uma mentira totalmente oposta ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que existe morte, porque através do pecado, através de um homem entrou o pecado, e por isso o pecado levou à morte e todos morreram, porque todos pecaram. Então existe morte e existe mortos, de acordo com a Bíblia, mas eles dizem que não. E tudo começou nessa casa com 3 irmãs. Elas são conhecidas como as irmãs Fox. Elas começaram a ouvir algumas batidas misteriosas na casa e diziam que eram de um espírito de uma pessoa que havia morrido ali. E elas, como médium espíritas, diziam que podiam se comunicar com os espíritos mortos através dessas batidas. Podiam conhecer o futuro, né? Olha, o livro Grande Conflito diz assim: Satanás tem poder para fazer surgir diante das pessoas a figura de seus amigos falecidos. A imitação é perfeita, a expressão familiar, as palavras e o tom da voz são reproduzidos com incrível exatidão. Muitos se consolam com a ideia de que seus queridos estão desfrutando a felicidade do céu, sem suspeitar do perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na verdade, a Bíblia diz que as pessoas estão no túmulo, estão dormindo. Elas não sabem o que está acontecendo, não é? E aí a gente vê aqui em Apocalipse 16, 13 e 14, essa doutrina saindo da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, esses 3 espíritos imundos semelhantes a rã são espíritos de demônio. Então eles passam essa doutrina, você vai encontrar essa doutrina na boca de Satanás, através do espiritismo e paganismo. Você vai encontrar essa mentira na boca da besta, quando ela diz que os santos estão intercedendo aí, os santos que eu digo são os mortos, que eles dizem que são pessoas boas, e estão intercedendo por você aqui e ali, os apóstolos, né, que morreram, São Pedro, São José, Virgem Maria e assim por diante, né? E também da boca do falso profeta, porque hoje em dia, mesmo algumas igrejas pentecostais estão utilizando também do espiritismo, né? O livro Maranata, na página 191, diz que, mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união,
esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Sabe, a Bíblia não ensina que o morto permanece, que tem alma, esse tipo de coisa. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, verso 5. A verdade, a Bíblia diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o apóstolo Paulo ainda diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ué, se a pessoa já está no céu, por que vai ressuscitar? Pense comigo. Se a pessoa morreu, foi para o céu, para que ressuscitar? Não é verdade? A ressurreição existe porque as pessoas, quando morrem, estão dormindo e serão ressuscitadas no último dia, ou para a condenação, ou para ser levada ao Senhor, né? O que diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? E olha, a escritora Ellen White, ela diz o seguinte: é algo que tem que se cumprido agora nos nossos dias, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Veja, isso está acontecendo, não é? E esse engano babilônico, um dos pilares do engano babilônico, é essa falsa compreensão da morte, que é centrada na ideia da imortalidade da alma. E ela prepara o caminho para essa enganosa influência do espiritismo. E a única proteção é estar firmemente enraizado no que a Bíblia ensina e se apegar ao ensino bíblico sobre a morte como um sono até a segunda vinda de Jesus. Vejam que Lázaro saiu do túmulo e ele não falou nada de estar no céu, coisa parecida, e era um amigo íntimo de Jesus. Ele deveria ficar bravo se estivesse no céu, né? Deveria dizer: Senhor, por que o Senhor me tirou do céu? Estava tão bom lá, né? Ou então ia dizer: Senhor, que ainda bem que o Senhor me tirou do inferno, eu estava lá. Ele não falou isso, ele não sabia de nada, porque a morte é um sono. E as pessoas vão ressuscitar ou na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição. Uma para ser levados para o céu e a outras para receberem a sua punição, a punição que virá juntamente com Satanás e seus anjos, não é verdade? Aí nós temos a outra parte, Babilônia, o centro da adoração ao sol. Babilônia, o centro da adoração ao sol. A adoração ao sol era notável no Egito, na Síria, na Pérsia e certamente na Babilônia. A lição diz que em seu livro The Worship of Nature, um escritor chamado James Frazer fez essa observação. Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde os tempos imemoriais. E nós vemos isso em gravuras, em baixo relevo, esculturas, não é? Em Roma. Roma, eles tinham o sol Invictus, era um dos deuses de Roma. E uma coisa interessante, o dia desse deus era o dia 25 de dezembro. Se você não se lembra de alguma coisa? 25 de dezembro? Pois é. E no dia 25 de dezembro de 274, o imperador Aureliano estabeleceu o culto ao sol Invictus como religião oficial romana,
juntamente com outros cultos, na verdade. E aí, em 321, depois de Cristo, obviamente, Constantino, o imperador romano, aprovou a primeira lei dominical, que dizia o seguinte: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem, e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Esse é o que diz o edito de Constantino de 321. Essa lei não impôs a observância dominical a todos os súditos de Constantino, mas fortaleceu a observância do domingo na mente da população. Então, o domingo começou a ser elevado e o sábado começou a ser rebaixado, pouco a pouco, na ideia dos cristãos. E, finalmente, Roma, a igreja romana, assumiu esse dia. E se você olhar, por exemplo, no centro ali em frente ao Vaticano, você tem ali um obelisco trazido do Egito, que adorava o sol. E aquele obelisco está ali, um símbolo pagão, né? Num círculo, lembrando um sol também. Você tem ali também a adoração desse sistema que lembra muito a questão do sol também, né? Então, nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram, por meio de decretos estatais e concílios da igreja, a estabelecer o domingo como o único dia de adoração. E o sábado foi ficando para o lado. Na verdade, foi ficando proibido, né? O qual permanece hoje para a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos adotou o domingo. Esse é um exemplo da verdade de que não é porque a maioria acredita em algo ou pratica que isso se torna certo, porque a Bíblia não apoia essa ideia. Na Bíblia, o dia de guarda é o dia de sábado, né? E no ano 336, o Concílio de Laodiceia oficializou dentro da igreja a transferência do sábado para o domingo. E todas as igrejas protestantes que vieram depois, ou evangélicas, obedecem o domingo porque a Igreja Católica fez essa transferência, não porque está na Bíblia. Seguem a tradição de Roma, bebem do vinho da Babilônia. E em alguns países, o nome para o domingo ainda permanece como o dia do sol. Por exemplo, em inglês, Sunday, dia do sol. Em holandês, Zondag. Em alemão, Sonntag. Em latviano, Svedjana. Na Noruega, Sondag. Sueco, Sondag. Dia do sol. Dia do sol. Domingo é o dia do sol. Era o dia que os romanos adoravam o sol. Lembrando que os babilônicos faziam. Então, se você adora no domingo e observa o domingo, você está bebendo do vinho da Babilônia. E isso é um perigo, isso é um problema para a sua vida, você tem que mudar o quanto antes. O nosso guia de estudo ainda diz assim: o falso sistema religioso da Babilônia, do tempo do fim, assim como seu equivalente antigo, desconsidera a lei de Deus. Nos primeiros séculos houve um comprometimento na igreja romana para se ajustar à cultura pagã que a cercava, com o objetivo de se dissociarem dos judeus e evangelizar os pagãos. Líderes da igreja e do Estado se uniram para reverenciar o domingo, primeiro como dia de descanso civil e depois como dia oficial de adoração. Ao longo dos séculos, da Idade Média, sob os auspícios da Babilônia, essa aliança entre a igreja, Estado, religião e política substituiu a palavra de Deus pelas tradições humanas. Não é? Essa é a adoração ao sol. Mas tem mais. Outra coisa que também veio lá da Babilônia e entrou dentro do cristianismo foi a adoração aos ídolos. Veio de Babilônia, do Egito e tudo mais, né? A adoração a ídolos substituiu a adoração direta a Jesus. A verdade bíblica sobre o estado dos mortos foi suplantada pelo erro da imortalidade da alma. O sábado foi mudado do 7º dia da semana para o 1º dia da semana, o domingo. Parecia que o erro e a falsidade triunfariam. Contudo, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, profetizou que Deus levantaria um remanescente nos últimos dias, salvo pela graça e que pelo poder do Cristo vivo
viveria em santa obediência e proclamaria ao mundo sua mensagem para os últimos dias. E é por isso que a lição faz um apelo à fidelidade, um chamado à fidelidade. E começa dizendo o seguinte: a mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu a grande Babilônia. Em Apocalipse 17, a mulher identificada como Babilônia espiritual está vestida de púrpura e escarlate, cavalga sobre uma besta de cor escarlate, passa de mão em mão sua taça de vinho e embriaga de enganos o mundo. Igreja e Estado se unem, a mentira prevalece, demônios fazem seus milagres para enganar e o mundo avança para o seu final. Mas o que a Bíblia diz? Qual é o sinal de Deus entre ele e o seu povo? Nós temos isso em Ezequiel capítulo 20, verso 12, onde diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, verso 12. Qual é o sinal de Deus para com seu povo? O sábado. E ainda, em Ezequiel 20, 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós temos aqui um sinal visível. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso próximo estudo, na semana que vem. Mas muito importante, né? E assim como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, para que pudessem guardar seu sábado, Ele também chama seu povo para fora de Babilônia, para que não adorem a besta e a sua imagem. O homem do pecado, que pensou em mudar os tempos e as leis, se exaltou acima de Deus ao apresentar ao mundo esse sábado espúrio. E o mundo cristão aceitou esse filho do papado, embalando-o e acalentando-o, desafiando assim a Deus ao remover o seu monumento comemorativo e estabelecendo um sábado rival. O domingo, né? Um sábado falso. Não está na Bíblia. Na Bíblia, o dia de descanso é o sétimo dia, o sábado, o dia que foi estabelecido lá no Éden, no sétimo dia da criação, o dia que o Senhor descansou, abençoou e santificou. Mas notem que esses três espíritos imundos, semelhantes a rãs, espíritos demônios, eles vão levando essa mensagem, essa doutrina falsa a outros lugares. E é por isso que Apocalipse 18, 4 e 5 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Está em Apocalipse 18, versos 4 e 5. Sai dela, povo meu, porque Deus ainda tem o povo dele ainda aí espalhado por Babilônia. Tem povo seu que, quem sabe, está no espiritismo, povo seu, quem sabe, esteja no protestantismo apostatado, povo seu que talvez esteja no catolicismo. Então, ele diz: retirai-vos dela, povo meu. Né? E que eles devem adotar a característica do povo de Deus. Ele diz: fuja da idolatria, adore apenas a Deus. Ele diz: não adore no dia do sol, descanse no dia santificado por Deus, o sábado. Não seja enganado pelo espírito ou por espíritos de demônios. A promessa de Deus é ressuscitar. Ele diz: aquele que for fiel, eu ressuscitarei no último dia. Não tem esse negócio de alma penada, espírito por aí, espírito voltando. Não, isso é doutrina de demônio. Isso é vinho espúrio. Não seja enganado pelas doutrinas de homem, pela tradição, mas use a palavra de Deus, use a Bíblia Sagrada. Só a palavra de Deus é a verdade. Porque a característica do povo de Deus, o próprio Apocalipse diz, está em 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.